I now give the floor to His Excellency José Konundugwa Antonio Pacheco, Minister for Foreign Affairs and Cooperation of Mozambique. Senhor Presidente da 74ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, Excelência, Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas, Excelências, Suas Excelências, Chefes de Estado e de Governo, minhas senhoras e meus senhores, é com elevada honra e privilégio que, em nome de Sua Excelência Felipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, que, devido à demanda e complexa agenda nacional, não se faz presente nesta magna reunião e me incumbiu de representá-lo neste debate geral da 74ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Quero, por esta via, felicitar calorosamente Sua Excelência Professor Tidjane Mohamed Bande pela sua eleição para presidir esta Assembleia Geral e, desde já, colocamos ao vosso dispor, Senhor Presidente, o apoio inequívoco de Moçambique durante o vosso mandato. Saudamos o trabalho de Sua Excelência Maria Fernanda Espinhosa Garcês, Presidente da 73ª Sessão, pelos progressos alcançados durante o seu mandato, em particular na mobilização da comunidade internacional para a implementação dos compromissos assumidos, ações que tornaram as Nações Unidas um espaço mais relevante de concertação multilateral sobre os desafios e compromissos globais. Manifesto calorosas saudações a Sua Excelência António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, pelo trabalho abnegado em prol do fortalecimento do sistema das Nações Unidas através de reformas na arquitetura da paz e segurança internacionais e do reposicionamento do sistema de desenvolvimento para melhor responder aos anseios dos Estados-membros, com ênfase na implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Senhor Presidente, a 74ª Sessão da Assembleia Geral realiza-se num momento em que o mundo testemunha o recrudescimento de tensões políticas, geoestratégicas e comerciais, os efeitos devastadores das mudanças climáticas, o aumento das desigualdades entre os Estados e no acesso a serviços sociais básicos de qualidade essenciais para a sustentação de um padrão de vida digno. A África subsaariana, onde Moçambique se situa, constitui um exemplo desta realidade, porquanto continua sendo a região na qual ainda se encontra maior número de pessoas desfavorecidas, caracterizada por privações multidimensionais, como baixa renda, reduzido nível de acesso à educação, saúde, alimentação, água e saneamento, bem como fraco desenvolvimento de infraestruturas econômicas e sociais que são indutoras de desenvolvimento sustentável. Neste contexto, o foco do tema desta sessão, na erradicação da pobreza, revela-se acertado e oportuno, porquanto a problemática da pobreza desafia a todos nós e assume-se como galvanizadora de todas as agendas globais
particularmente a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que, para a sua materialização, Moçambique defende a relevância e observância do princípio de responsabilidade comum, mas diferenciada, e a importância dos parceiros respeitarem os compromissos assumidos no quadro dos Objetivos de Desenvolvimento internacionalmente acordados, incluindo a previsibilidade dos fluxos de assistência dos parceiros nos termos da Declaração de Paris sobre a eficácia da ajuda ao desenvolvimento. Senhor Presidente, o mundo continua flagelado por desigualdades, tensões e divisões destruturantes que desafiam o papel do multilateralismo enquanto mecanismo privilegiado de debate de ideias, concertação e forja de consensos num ambiente caracterizado por um déficit crescente de confiança entre as nações. O espírito da Carta das Nações Unidas enuncia como missão central para a organização a forja de soluções duradouras para pôr fim à prolongada situação de insegurança causada por instabilidade política, conflitos internos e externos envolvendo Estados e outros atores, em particular para o continente africano e a região do Médio Oriente. A prevalência de ações ligadas ao fundamentalismo e extremismo violento, proliferação e comércio de armas, em particular as de destruição massiva e as de pequeno e ligeiro porte, que ameaçam a paz e a segurança nacional, regional e global, são motivos de preocupação acrescida para o nosso país. Neste sentido, e no quadro da nossa política de paz, apoiamos todas as iniciativas e parcerias globais, incluindo ações orientadas para o diálogo através dos mecanismos internacionais para o desarmamento, o combate contra o fundamentalismo e atividades conexas, o extremismo violento e todas as formas de atos de terrorismo. Neste contexto, Moçambique reitera o seu total apoio ao secretário-geral na reforma do Sistema de Desenvolvimento das Nações Unidas, nas vertentes da paz e segurança, viradas essencialmente para a promoção do diálogo como instrumento fundamental de uma agenda fundada na prevenção de conflitos. Moçambique considera que a reforma do Conselho de Segurança é um objetivo incontornável na arquitetura de prevenção e gestão de conflitos. Reiteramos aqui o nosso desejo para que se imprima maior celeridade nas negociações intergovernamentais para a reforma do Conselho de Segurança, para que este órgão possa ganhar maior credibilidade e legitimidade e se situe melhor à realidade do século XXI na sua composição e atuação que se almeja ser mais abrangente. Senhor Presidente, é à luz do direito internacional e da Carta das Nações Unidas que Moçambique se junta, uma vez mais, a outros Estados para a observância do roteiro adotado pelas Nações Unidas para a solução pacífica do contencioso do Saara Ocidental. Continua a ser preocupação a situação prevalecente que se vive
nos territórios palestinos ocupados. Neste contexto, reiteramos o nosso apelo para uma solução negociada duradoura da questão palestina, fundada no diálogo, em que os dois Estados aceitem a sua coexistência pacífica como vizinhos, segundo os princípios que regem a boa convivência no quadro do direito internacional. Moçambique reitera o seu apelo para a normalização das relações políticas, diplomáticas, econômicas e financeiras entre Cuba e os Estados Unidos da América. O bloqueio econômico contra Cuba não tem justificação num mundo que se deseja mais harmonioso e empenhado numa agenda global de desenvolvimento isenta de exclusão. Apelamos, igualmente, que o espírito da Carta e do diálogo encontre terreno fértil das lideranças dos dois Estados para cultivar e transmitir às gerações futuras o legado da paz, harmonia e boa convivência. No mesmo diapasão, associamo-nos à intervenção da República Unida da Tanzânia sobre a necessidade do levantamento das sanções contra o Zimbábue para que o povo zimbabuiano possa coabitar efetiva e harmoniosamente a aldeia global. Senhor Presidente, Moçambique incorporou os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável no seu Programa Nacional de Governação, que prioriza o agronegócio, as redes de infraestruturas econômicas e sociais, a expansão da cobertura da rede elétrica e o ecoturismo, que, conjugados com outras áreas econômicas e sociais transversais, concorrem para o tão almejado desenvolvimento sustentável. Galvanizar esforços multilaterais para a erradicação da pobreza, educação de qualidade, ação contra as mudanças climáticas e inclusão é um apelo à responsabilidade coletiva de promover a inclusão por forma a não deixar ninguém para trás. Neste sentido, Moçambique adotou uma abordagem que privilegia a proteção e o respeito dos direitos humanos, a promoção da igualdade e da equidade, dos direitos humanos, da igualdade e equidade de gênero, bem como o desenvolvimento de capacidades das mulheres, jovens e outros grupos sociais vulneráveis, considerando também o dividendo demográfico da sociedade moçambicana. Senhor Presidente, em virtude da sua localização geográfica, Moçambique é considerado por alguns cientistas como o segundo país do mundo mais vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas. Os dois ciclones tropicais de extrema magnitude, nomeadamente o Idai e o Kenneth, que causaram vítimas mortais, devastaram extensas regiões do nosso país em março e abril do corrente ano, são prova disso. O balanço aponta como tendo causado 689 mortes de pessoas e destruição do tecido econômico e social nas zonas centro e norte do nosso país, enquanto a zona sul do país continua a ressentir-se dos efeitos da seca e do ciclone Dineu que ocorreu no ano de 2018. Queremos usar esta oportunidade para reiterar o nosso agradecimento
a todos os parceiros de cooperação bilateral e multilateral, ao secretário-geral das Nações Unidas e do Sistema, agências e Fundo das Nações Unidas pelo apoio multiforme prestado na fase de emergência e no processo de reconstrução das infraestruturas, assim como do tecido socioeconômico afetado por estes ciclones. Cientes de que a resposta aos efeitos dos dois ciclones ultrapassava a capacidade do país, em maio do corrente ano, realizamos, na cidade da Beira, a Conferência Internacional de Doadores, em coordenação com os parceiros de cooperação, a qual resultou em promessas no montante avaliado em 1 bilhão e 200 milhões de dólares americanos, dos 3 bilhões e 200 milhões de dólares americanos necessários de acordo com as estimativas da avaliação das necessidades pós-desastre. O nosso governo continua empenhado na mobilização de recursos para suprir o déficit de financiamento de reconstrução. Mais uma vez, gostaria de manifestar a nossa profunda gratidão pela solidariedade e apoio e reiterar a nossa prontidão para continuar a trabalhar com os parceiros, visando imprimir maior celeridade no processo de desembolso da ajuda prometida. Estamos igualmente empenhados em reforçar as medidas de adaptação e resiliência no quadro do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, de que Moçambique é signatário desde junho de 2018, cientes de que os desastres naturais induzidos pelo clima se tornaram fenômenos recorrentes. A par do nosso país, queremos usar este pódio para manifestar a nossa solidariedade e condolências às famílias das vítimas do ciclone Dorian nas Bahamas. As ações de gestão dos efeitos das mudanças climáticas em Moçambique incidem ainda no reforço do sistema de aviso prévio sobre a ocorrência de fenômenos naturais e o mapeamento das zonas propensas com vista à prevenção de desastres naturais e mitigação dos seus efeitos. A nossa ação contempla ainda a criação de estruturas de resposta e gestão de risco, a operacionalização do Fundo Nacional de Emergência e o processo de adesão ao seguro contra os desastres naturais da Agência Especializada da União Africana, a African Risk Capacity. A este propósito, saudamos o secretário-geral das Nações Unidas pela decisão sábia e atempada de convocar a Cimeira do Clima esta semana para mobilizar a comunidade internacional a incrementar o nível de ambição para alcançar o objetivo de reduzir as emissões de gases de estufa, tendo em vista reverter as consequências nefastas do aquecimento global, que constitui uma forte ameaça ao planeta e à humanidade. No âmbito do desenvolvimento rural integrado, gestão sustentável da biodiversidade, dos ecossistemas e recursos naturais, Moçambique tem estado a envidar esforços adicionais visando a preservação da biodiversidade, potenciando assim a promoção de áreas de conservação que abarcam cerca de 25% dos
800 km² que constitui o território nacional da República de Moçambique. Estas ações são reforçadas pelo recurso continuamente incrementado, o uso de energias mais limpas e renováveis, à base de gás natural, eólica, solar e hídrica, visando prover energia para todos os cidadãos até ao ano 2030. Senhor Presidente, no dia 6 de agosto passado, assinamos o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional de Maputo, que traduz o sucesso do diálogo interno e cria condições apropriadas para galvanizar a agenda de desenvolvimento de Moçambique. Consumado este passo positivo, expressamos o nosso reconhecimento à comunidade internacional, em especial os facilitadores do diálogo, o grupo de contacto coordenado pelo embaixador da Suíça e coadjuvado pelo embaixador dos Estados Unidos da América em Maputo, pelo feito histórico que cimenta os consensos alcançados em torno da agenda de descentralização administrativa e de assuntos militares. Atualmente, decorre o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, incluindo aspectos ligados à estrutura de comando e direção das Forças de Defesa e Segurança Nacionais, para alcançar este desiderato. Reconhecemos que a materialização deste importante processo requer uma capacidade técnica e financeira robustas, pelo que tomamos esta ocasião para reiterar o apelo à comunidade internacional para apoio e assistência contínua na implementação do acordo, sobretudo na manutenção do diálogo como plataforma incontornável de resolução de diferenças. Queremos partilhar a nossa maior alegria por termos recebido, de 4 a 6 de setembro do corrente ano, a visita apostólica e de Estado de Sua Santidade o Papa Francisco, chefe da Igreja Católica, sobre o lema Esperança, Paz e Reconciliação, que reforçou a nossa convicção e esperança na consolidação da unidade nacional, paz, harmonia e bem-estar comum, através do diálogo contínuo entre os moçambicanos. A implementação plena do acordo vai permitir que o país possa, no quadro do reforço do processo de aprofundamento da democracia, realizar, no dia 15 de outubro deste ano, as eleições presidenciais, legislativas e provinciais, movido pelo espírito de convivência democrática harmoniosa. Os sucessos alcançados no diálogo interno constituem um fator positivo na agenda da conquista da paz definitiva. Todavia, este desenvolvimento positivo está a ser ensombrado pelas ações de malfeitores na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, que continua a suscitar preocupação ao semear luto e destruição do tecido socioeconômico, criando instabilidade e em locais específicos naquela região do nosso país. O governo tem assumido de forma enérgica as suas responsabilidades constitucionais na defesa dos cidadãos e dos seus bens, assim como de infraestruturas econômicas e sociais públicas. A restauração da paz em Moçambique amplia e consolida os nossos esforços visando a criação de um ambiente cada vez mais atrativo e favorável aos investimentos públicos e privados nacionais e internacionais. As reformas
fiscal e monetária em curso em Moçambique determinaram a recuperação efetiva da estabilidade macroeconômica. Foi neste contexto que a cidade de Maputo, capital da República de Moçambique, tornou-se a capital africana de negócios ao acolher a 12ª Cimeira de Negócios Estados Unidos da América-África, que contou com a participação de chefes de Estados e de governos africanos, altos representantes do governo dos Estados Unidos da América, líderes empresariais do continente africano e dos Estados Unidos da América. Assinalamos, igualmente, a realização em Maputo da Conferência Internacional sobre Economia Azul, cujo objetivo se enquadra na exploração sustentável dos oceanos e mares contemplada na Agenda 2030. Estes e outros eventos que temos realizado enquadram-se na diplomacia econômica que estamos a desenvolver e a queremos mais atuante, acutilante e que traga benefícios tangíveis para o nosso país e toda a nação moçambicana. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, a concluir a minha intervenção, reafirmo a confiança de Moçambique nas Nações Unidas como plataforma privilegiada de concertação multilateral e na busca de soluções para os desafios comuns da humanidade. Demonstremos hoje, amanhã e sempre a nossa coesão na nobre missão de promover, a nível global, o trinômio paz, segurança e desenvolvimento e direitos humanos em prol do progresso e bem-estar dos nossos povos deste maravilhoso planeta. Pela atenção que nos dispensaram, o nosso muito obrigado. I thank the Minister for Foreign Affairs and Cooperation of Mozambique,